Então, Deus tem me concedido a oportunidade de a gente estar aqui debaixo da inspiração de Deus, se Ele assim me permitir, porque em tudo dependemos dele, né? A própria palavra declara assim que sem Ele nada nós podemos fazer. Então, gente, eu queria, porque assim, se Deus nos permitir, a gente queria contar a história, porque eu acredito que todos nós temos muitas histórias para contarmos, né? E muitas delas nós gostaríamos que ficassem públicas. São histórias de saudade, história das odisseias dos vaqueiros, dos agricultores, as situações difíceis. Mas também, como eu sou um homem que eu posso dizer com toda razão, eu posso dizer que eu tive uns pais dos quais eu me orgulho muito. Minha mãe, eu já falei um pouco sobre meu pai, tenho muitas outras histórias a falar, mas eu também gostaria de falar um pouquinho sobre a minha mãe, porque eu vou dizer uma coisa a você, tá certo? Quando nas igrejas nós aplicamos o ensino sobre casamentos, relacionamentos, a gente sempre diz assim aos jovens: olha, aos jovens também, se você quiser, quando quiser namorar, você tem que olhar uma coisa. Porque assim, o homem ele tem uma história. Assim como o homem era, certamente será. Durante a história de um homem, do ser humano, ele muda muito pouco, né? Eu tenho um amigo que o irmão dele, ele é microempresário. Ele devia ali, contrair umas dívidas e não pôde pagar no Banco Itaú. Faz muito tempo isso, viu, gente? Aí depois não vem, né, aquelas possibilidades de a pessoa liquidar aquela conta com bem pouco, né? Um pagamento quase assim irrisório, né? E aquele amigo meu, ele foi lá ver essa possibilidade de liquidar sua conta ali na terminologia já da parte de finanças, é moeda podre, que o cara não pagou, né? Dificilmente ele vai pagar, depois que a dívida rolou, né? Virou aquela bola de neve, dificilmente ele vai pagar. Aí às vezes as instituições financeiras, eles oferecem uma oportunidade para a pessoa pagar aquela conta. Então esse amigo meu foi lá, né, aproveitou essa oportunidade, era uma conta, vamos dizer o valor de hoje, de 10 mil reais. Aí disse: quanto é para liquidar? Poxa, é muito fácil. Você vai liquidar, vamos dizer hoje, com 500 reais. Eu, que bom, né? Pelo menos também sairia o nome dele ali do SPC. Aí ele pegou, foi lá e pagou, ficou feliz, né? Aí depois de alguns dias, ele foi àquela mesma instituição financeira tomar um novo empréstimo. Aí eles mostraram o cartão vermelho. Porque na concepção bancária daquela empresa, viu? Na época, ela quer dizer assim, que a pessoa não foi bom pagador, há essa possibilidade muito grande de não ser pagador dessa nova dívida que... Porque até ocorre, às vezes, gente, você entrar numa dificuldade financeira, porque você está desempregado, vem uma crise, ou a sua empresa pega fogo, alguns equipamentos são roubados, coisa assim, vocês perdem um contrato, pode acontecer, né? Mas muitas vezes, às vezes umas dívidas catastróficas, muitas vezes vem de controle assim no pagamento deles, né, dos compromissos. E os bancos sabem, pela experiência, que há uma possibilidade daquela pessoa permanecer sendo mal pagador. Porque durante o histórico, eu digo a vocês, durante o histórico do ser humano, raramente ele muda muito. Assim como ele foi, e será. Eu tenho experiência assim, muito com igreja evangélica, né? Passei muito tempo com ministério e até 21 anos como pastor de igreja. Então eu ali via muitos irmãos, glória para Jesus, aceitava Jesus, amém, glória a Deus, né? Ali, na doutrina a pessoa ia se moldando, né? Assim, moldando, mudava roupa, não cortava o cabelo e algumas que as pessoas dão muita ênfase à parte externa, né? Mas lá dentro do coração mudava-se pouco. E aqueles irmãos que antigamente era marginal, e Deus muda, viu?
Se tem alguém que transforma de verdade é Deus. Jesus muda, se o cara der lugar, ele muda com força, né? O cara quer mudar, ele muda. Mas entre a experiência que eu tive, pouco mudava. Assim, mudava a roupa, mudava tudo por fora, mas o coração lá dentro permanecia aquela mesma cascavel. Que é muito que era assim, viu? Tem muito, conheci muito que Jesus transformou, mas assim, por dentro a transformação era muito pequena. Ele não feria mais com revólver, com as armas, mas muito feria com a palavra, né? A gente tem prazer. Se o cara der o microfone a ele, já viu, né? Ele fica, não é? Mas é um assunto diferente. Eu quero falar aqui a mudança de personalidade. Então na igreja nós dizíamos, quando você quiser casar, moça, com um rapaz, você vai olhar uma coisa. Ele é crente, glória a Deus, Se se agradou dele, se agradou. Gostou, gostou. Então vamos olhar uma coisa aqui. Primeiro, esse não era mais assim para aconselhamento pastoral. Entre eu, a minha esposa, aquela moça e o rapaz. Porque determinadas coisas não pode falar junto dele. Mas nada, na igreja, com a igreja cheia, se fosse um estudo para a mocidade, a gente ali tocava nesse assunto. Observa-se. Você vai olhar uma coisa. Vai do mundo que aquele rapaz veio, como é que ele era, né? Como é que ele é. Você vai na casa dele, observa como é o tratamento dele com a mãe, como é que ele trata a mãe dele, como é que ele trata os pais, como é o relacionamento dele em família, não é? Se ele devolve o dízimo à igreja, porque se não devolve, a gente crente sabe, né? Se não devolver o dízimo, a tendência é passar fome junto com ele, né? A gente sabe, o destruidor do trabalho é reforçado, né? Mas assim, eu levo a ênfase que deve se olhar se ele é trabalhador. Às vezes a moça namora o rapaz quer namorar a moça, aí tudo bem, quer namorar a menina, eu tô namorando, eu tô gostando dele, pastor, e quero casar com ele, glória a Deus. Ô irmã abençoada por Deus, já fosse na casa dele, observar, né, como é o relacionamento dele com a mãe, com o pai, com os amigos, na rua, no comércio, né? Porque se uma pessoa é um bom filho, certamente vai ser um bom pai, né? Eu tenho uma irmã que casou-se com um cidadão e a mãe do rapaz disse que quer casar com ele, pode preparar para sofrer, que ele é ruim. Não precisa nem dizer como foi o resultado, né? Mas a gente depois abençoou ela, né? Separaram, mas... E eu tenho até um irmão que já partiu e meu pai disse à namorada dele quer casar com ele, mas ele é do mundo, ele tem que ficar aqui quando desaparecer. Meu pai queria dizer, dizia, né? Era feito papeira, era na cara, né? Mas gente, Deus perdoa o pecado dele, já é passado. Mas vejam bem, observa como é que é, né, a vida dele. Porque às vezes o camarada namora com a moça, ou a moça namora com o rapaz, é uma pessoa que não tem valores éticos, valores morais, né? Porque às vezes a moça, você quer namorar com aquele rapaz? Quer. Ele tem emprego, mas não, ele não tem emprego, ele está procurando, né? Aí quer namorar, porque o sentido do namoro na concepção cristã é o casamento, né? É o casamento, a finalidade, porque senão vai ficar aí no adultério, né? A Bíblia não declara que a gente olhar para uma mulher, olhou, desejou, já está cometendo adultério com ela. Outro mal, o cara namorar com a moça e vai, né? Então a finalidade do namoro, na verdade, é namoro cristão, meu filho, namoro de igreja, é casamento. Aí a moça vai olhar, consequentemente, como é que é aquela pessoa, né? Eu vou ser sincero com o senhor, eu não sou melhor do que ninguém, nem procuro ser, e eu sei que eu não sou, né? Mas assim, eu sou um homem que eu sempre fui muito apegado à minha mãe e a meu pai. Até os últimos dias da minha mãe eu estava lá, né? No hospital, dando cheiro nela, conversando com ela. Ela ali inconsciente para mim, né? Mas eu sou da área de saúde, sei que a pessoa ali está, né? Nos aparelhos ali, mas ele está sabendo tudo que as pessoas estão falando ali perto dele, né? Minha mãe, ela tinha uma história que ela contava para mim, que era uma história assim, muito triste. E às vezes depois, com o continuar da vida, eu cheguei assim até a me perguntar como é que minha mãe, durante sua infância, sofreu tanto desprezo e ela se tornou uma pessoa tão amorosa com os filhos, tão cuidadosa com os filhos. Porque minha mãe, ela era
da cidade de Xangrande. A mãe da minha mãe, ela era uma pessoa assim, mulher solteira, de vida livre. E ela se lembra que ela tinha, ela lembrava, falava a nós que ela tinha um irmão. Ela tinha um irmão. E eu já conversei com algumas pessoas antigas, cidadão de idade, que morou ali em Xangrande, e disse que conheceu essa mulher. O nome dela, ela era conhecida como Dona Conceição. Ela era meia loira, assim, ela era branca, mas era daquelas pessoas que tem sarda no rosto. Aquela manchazinha, né? No rosto. E ela ali, ela estava de namoro com um cidadão que tinha uma loja. E o cidadão daquela loja disse assim, olha, se você... Porque antigamente, gente, não tinha tanta prostituição, tanto namoro assim livre como tem hoje, não. A pessoa quando gostava de uma mulher, gostava de uma moça, ele assumia ela. Assumia, né? Aí ele disse, olha, eu posso assumir você. Assumir isso, alugar uma casa, comprar alguma coisa e toda semana dar a feira, né? E de vez em quando vai lá visitar. Mas ele fez um pedido à minha avó, disse assim, olha Conceição, se tu quiser que eu fique contigo, eu fico. Agora eu não quero criança não. Ela tinha um casal, minha mãe e tinha um rapaz, outro menino, né? Aí ela saiu procurando a quem dava aquele casal. Aí ali uma pessoa ficou com o menino e minha mãe, ela chegou a ser doada 5 vezes. 5 vezes. A pessoa queria passar um tempo com ela e dizia, não quero não essa menina não. Aí eu falei, tu não sabe não, Zezinho, quem tá querendo uma menina, criar uma menina, eu tenho uma menina que eu tá para doação. Como se fosse esses animais que a gente tem hoje, né? Aí por fim, o meu avô materno, ele não tinha filho, porque a minha avó materna, ela tinha um problema lá no aparelho reprodutor que não tinha menino. Aí como eles não tinham menino, ele decidiu adotar uma menina. Então aí meu avô, na feira de Xangrande, ele ia para lá vender coisas, vender farinha. E o meu avô materno, tanto ele produzia farinha, alguns produtos sim, como ele criava gado. Meu avô sempre criou gado. Talvez seja essa influência espiritual que tem na minha vida, que eu defendo com muita ênfase a cultura do vaqueiro, a cultura do pega de boi, a cultura, talvez eu tenha herdado, pelo menos ele não era meu avô genético, mas eu chegava lá e sempre estava com 10 boi, ele criava boi, sempre criou boi, né? Até ficar velho ele criou boi, até vir morar na cidade que não tinha mais força para trabalhar. Então, aí ele pegou, disse que queria essa menina, falou com a minha avó, disse, olha Severina, o nome da minha avó, disse, olha, você tem uma menina lá em Xangrande e tá para doação, eu pedi para guardar uma semana, porque eu quero a menina, eu trago para cá, e trai, né? O nome do meu avô era Severino Henrique, né? Então, aí ele pegou, minha mãe veio com 5 anos, minha mãe saiu lá você imagina, de Xangrande para aquelas terras lá longínquas, depois de Apoti, né? Porque eu morava lá num sítio chamado Sítio Píndias, depois do Sítio Camará, longe. Aí ele vinha com minha mãe, aí 5 anos de idade, eu uma criança com 5 anos de idade, ele veio andando. Aí às vezes a minha mãe se cansava as perninhas, ele pegou minha mãe disse que ele pegou ela e botou no ombro, trouxe direto no ombro. Ele gostava muito da minha mãe, né? E prosseguiu isso. Minha mãe quando tinha 17 anos, conheceu o papai. Meu pai tinha 27 anos, ela tinha 17 anos, ela casou com meu pai. Segundo a história que alguns meus me contou, minha mãe quando casou, ela era tão inocente que ela nem sabia que havia, né? Nem sabia. Ela casou assim, vou casar, vou morar junto, assim, mas não sabia dos detalhes de um casamento. Mas as melhores lembranças que eu sempre nutri em meu coração é de quanto minha mãe era uma pessoa de coração bom, muito amorosa. Minha mãe era muito cuidadosa com os filhos, sei lá, meu Deus do céu, ela tinha cuidado para não faltar nada pra gente, era muito carinhosa, dava cheiro na gente demais. Minha mãe sempre gostou de cheirar as pessoas que ela gostava, ela dava muito cheiro em mim. E depois houve essa necessidade da gente sair do sítio, o dono da terra pediu o sítio e a gente veio morar lá numa vila. A gente passou um tempo morando ali, quase um ano ou mais, morando ali em Apoti. E meu pai trabalhava no roçado e a gente morava em Apoti.
Depois nós viemos morar aqui em Vitória. E minha mãe, ela fazia tudo que era possível para não faltar nada pra gente. Ela fala, na época, Madre Odila, ali do Centro Social Urbano Catacá de Santa Maria, ali no Maués, e vinha umas ajudas para as pessoas pobres, né? E ali as pessoas recebiam aveia preta, recebia arroz preto, recebia um tipo de fubá, leite, óleo. Ela ia pegar lá, ela tinha uma bolsinha, para cada tipo de cereais desse tinha uma bolsinha que ela fazia. Minha mãe era costureira também, ela sabia costurar roupa, era muito boa como costureira. E ela ali era tão bom porque era um tempo que a gente passava de alimento, de fartura de alimento em casa, que a situação era muito difícil, né? Mas assim, uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui agora, minha mãe, ela era assim uma pessoa de coração tão bom que ela não conseguia dormir. Porque assim, os meus irmãos já adolescentes, rapazinho, ia para as festas, pro fuá, né? Ela não conseguia dormir enquanto o último filho não estivesse dentro de casa. Ela tinha uma madorna assim, quando ela se acordava, ela pegava o candeeiro, naquela época não tinha energia elétrica, era o candeeiro, aquela lumináriazinha, e ia nos quartos. Se o último já tinha chegado, porque às vezes podia ser com um irmão meu tocasse na porta, aí papai ou outra pessoa abria a porta para aquela pessoa. Ela não conseguia dormir enquanto o último filho não estivesse nas suas camas, na sua rede dentro de casa. E houve uma vez, uma lembrança que está na minha mente, eu me lembro com muita saudade assim, né? De noite, na casa que a gente morava, havia muita muriçoca. Quem morou ali no Maués, ali na rua São Vicente, olha, era tanta da muriçoca de noite. E outra coisa, não havia só muriçoca, havia muito percevejo. Eu não sei se vocês já viram percevejo. Mas o percevejo é uma espécie de baratinha, bem pequenininha. Ela ficava ali nas brechinhas da cama, nas brechinhas da parede. E de noite ele vinha chupar o sangue da gente, que já era muito, mas ele vinha chupar. E minha mãe saía ali de cama em cama, de filho em filho, olhando se tinha algum percevejo mordendo a gente, muriçoca. Ela ficava com esse cuidado, né? Então, meu Deus do céu, que situação. Às vezes a gente comprava baigon para botar nos percevejos ali, porque as casas ali naquela área, as casas tudo agarradas uma na outra, né? Aí os percevejos saíam de uma casa e ia para outra. Foi uma época que a gente fazia paião. Eu não sei se você sabe o que é paião. Era uma espécie de bolsa feita que a gente fazia de junco para vender na fábrica da Pitu, porque ele botava aquelas garrafas naquele saco para a garrafa não catabia ali, não quebrar a garrafa de Pitu, que as grades de Pitu antigamente era de madeira. Aí era uma situação meio precária, viu? Mas esse cuidado que ela tinha conosco. Aí aconteceu, por exemplo, que um dia meu irmão Bibiu, que já não está mais aqui, já está nos braços do Senhor. Meu irmão, minha mãe era tão apegada aos filhos que Bibiu, meu irmão mais velho, disse assim a mamãe: joia mamãe, a senhora, Deus queira que um filho da senhora não morra antes da senhora, viu? Porque se um filho da senhora morrer antes da senhora, a senhora vai morrer de depressão, que a senhora não vai aceitar. E é muita pecado de mal e filho, é um neto, né? Naquela época não tinha neto não, viu? Essa palavra está tirada. Aí pronto, o tempo se passou. E esse meu irmão, a gente começou a beber assim, né? Cada um escolhe o seu destino. Começou a beber e ele disse: olha, se o filho da senhora morrer, a senhora morre. Aí pronto, aconteceu que com um tempo se passou, esse meu irmão ficou bebendo, por fim, esse meu irmão morreu. Aí morreu, o que aconteceu? Mamãe não queria mais saber. Não queria mais saber de comer, não queria mais saber de viver, foi perdendo a saúde, não é? E a minha irmã disse assim: Bastião, mamãe está mal, Bastião. Mas naquela época minha mãe ainda era muito forte. Mas ela não queria, ela rejeitou a vida, ela não queria mais saber de viver. A gente nota quando vem. Se você tem um doente na sua casa que ele não quer mais comer, às vezes o cara bota aquela sonda, né? Pelo nariz, bota a comida ali, aquela comida ali pastosa, né? Mas assim, cheguei a botar a pastosa nela, viu? Aquela sonda, a gente ia comprar lá em Recife, lá na Agamenon Magalhães, onde vem produto de hospital, essas coisas. Ela não queria mais saber de viver,
E minha mãe, ela estava nessa época, ela estava muito forte. Eu ainda tenho umas fotos dessa época que eu tirava da minha mãe. Lá no terraço da casa dela, lá no Maué, onde minha irmã morava, minha irmã foi quem cuidava dela, minha irmã Lucinha. Aí eu tirei umas fotos dela e eu tenho essas fotos em casa, que eu fiz um disco, um CD, somente com foto da minha mãe, né? Com foto dela, desde as fotos que ela tinha todinha, escaneei tudo, botei lá e também eu tenho essas fotos dela já assim, meio enfraquecida, meio debilitada. E eu não consigo olhar para aquelas fotos para não começar a vir com angústia, com vontade de chorar. Se eu tiver a fim de chorar, é só olhar para aquela foto que a lágrima vem. É que eu gostava muito dela, mas nessa época ela estava muito forte. Aí eu disse a minha irmã, minha mãe tá mal. Aí eu comecei a orar, Jesus, não leva minha mãe não, Jesus, minha mãe é muito boa, o que vai ser da gente sem mamãe? Porque minha mãe era uma coluna. Minha mãe era uma coluna. Você tem ideia como era a minha mãe? Eu vou dizer aqui. Antigamente, aqui em Vitória, sim, aqui em Vitória ela não tinha fábrica para os rapazes, os homens trabalhar. Aqui em Vitória, quando eu era adolescente, a fábrica que tinha em Vitória era a Serra Grande, a Cativa e a Petu. Só tinha essas três fábricas. O jovem chegava à idade de trabalhar, mocidade, não tinha emprego, aí ia para São Paulo. Aí meu irmão primeiro, né, começou a ir Zequinha, Heleno, Djalma, Bibiu e Dedé. Olha, você conta aí, Bibiu, Heleno, Zequinha, Djalma e Dedé. 5 irmãos meus foi para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Aí mandava aquela carta que estava bem, já tinha já de emprego, mas era uma situação, né? A situação lá não era. Só dava para jogar que comer e comprar alguma coisa hiper necessária. Era a vida dos meus irmãos. E aí, Heleno, meu irmão, que foi muito jeitoso nessa área, deixou mamãe, eu já tenho 17 anos, ô mamãe, olha, a senhora tira os documentos de Sebastião aí, que é eu, tira os documentos de Sebastião, para ele vir para São Paulo, porque diga a ele que não se alista em Vitória não, porque em Vitória serve o tiro de guerra, vai se alistar lá em Glória, porque lá não tem tiro de guerra, lá o cara recebe a reservista sem servir o exército, né? Aí minha mãe pegou e me deu esse recado, que naquela época não tinha, quem tinha telefone, era carta que mandava, né? Aí mamãe disse a mim, ó Bastião, ela falou para tu tirar teu documento, meu filho, para tu ir para São Paulo para trabalhar um serviço bom. Eu não vou não, mamãe. Eu não vou não. Porque eu fazia a conta, eu trabalhava em padaria, carregava aquele balaio de pão, entregava pão na padaria, fazia praça de bolacha, e eu ganhava quase igual a eles. E a despesa aqui não era nada. Lá em São Paulo, na época, o aluguel de uma casa, um bequinho lá atrás, era um caro demais. Pronto, aí depois que o tempo se passou, eu servi o exército, comecei a negociar com prestação. Aí logo um pouco mês depois eu tinha comprado casa, tinha comprado moto, eu tinha uma Brasília. Aí meu irmão pegou e mandou. Aí minha mãe mandou uma carta para um irmão meu em São Paulo, para Djalma, que ele já não está mais conosco. Aí disse assim, olha Djalma, Sebastião está trabalhando, meu filho, baixei raminho, está negociando. E graças a Deus, ele já Deus está abençoando, já tem que comprar a casinha dele, uma casinha. Aí comprou a casinha dele, já tem carro, já tem 4 telhas, parece que tinha 3 casas já. Com 22 anos eu já tinha umas 3 casas, né? Eu comprava 3 casas. Teve época que cada mês eu comprava uma casa. À vista, né? Eu fiado, pagava depois no mês. Aí meu irmão pegou de já, mas ele quando soube receber essa carta, aí ele pegou e foi no domingo, foi na casa dos outros todo dia, vou vender tudo, vou pedir minhas contas, vou voltar para Pernambuco, pai. A gente aqui se matando de trabalho, a gente não consegue nada, só o que comer. Bastião tá bem, viu? Bastião e Raminho, tudo já tem carro, tem moto, tem casa lá em Vitória. Aí eles pegaram e decidiram. Aí voltou Djalma, voltou Zequinha, voltou ela, tudo voltou Dedé, voltou tudo para Vitória. E cada um dos meus irmãos começaram a negociar, né, aquela situação. Aí, mas eu chamo a atenção de você, cada um dos meus irmãos voltou para Vitória, para como se estivesse querendo voltar para debaixo das asas da minha mãe, né? Para debaixo das asas da minha mãe, ficar recebendo o carinho, né, e a atenção dela, né, gente? Então aconteceu, gente, que a situação foi se passando, né? A situação foi se passando e voltaram tudinho, e Djalma, meu irmão, disse assim a mim, ó Bastião, a gente tá com essa união toda.
A gente tá com essa união toda. Porque a mamãe mora em Vitória. Porque se mamãe não morasse em Vitória, tava tudo, os irmãos, mamãe, a gente, essa união que tem de todo dia estar aqui na casa de mamãe, de domingo, conversando com ela, passeando com ela, é porque a gente vem aqui para visitar a mamãe. No dia que mamãe morrer, vai tudo se espalhar. Vai tudo se espalhar. Foi o que aconteceu. Mamãe dormiu no Senhor, Jesus guardou, tomou para si, porque eu digo assim, eu sempre digo aí, se mamãe não estiver no céu, quem vai estar lá? Porque era preocupado demais com os filhos, com meu filho, me deixaram preocupado demais com os filhos. O pai também, eu morava perto da casa dela aí no Maué, e todo dia na casa dela dá cheiro nela. Lucinha um dia disse assim a mim, Lucinha minha irmã, disse, olha Bastião, eu vejo que tu gosta de mamãe mesmo. Eu até me incomodo que tu vem aqui de manhã, vem de tarde, vem 2 vezes, 3 vezes por dia aqui na casa da gente, tirar a mamãe, conversar com a mamãe. Porque quem tinha um amor daquele, né? Quem tinha uma pessoa como mamãe, como é que não vai gostar dela, gente? Deve ter que gostar. Né? Ela hoje está nos braços de Deus. Eu estou aqui perto do cemitério São Sebastião, aproveitando aquela parte onde o muro caiu aqui, aproveitando essa árvore aqui. Eu um dia vim aqui, tinha um rapaz aqui que estava aqui, eu conversei um pouco com ele. Aí eu pensei aqui, dava para fazer uma live. Eu estou de férias e estou aproveitando para fazer essa filmagem aqui, né? Falando de uma história de uma pessoa que eu nunca consigo esquecer, não. Minha mãe era boa demais, gente. Minha mãe era boa demais. Era o puro amor, né? Era o puro amor. Era uma pessoa que era um amor de pessoa. Eu às vezes até brincava com uma amiga minha mesmo, lá do Maué. E dizia, ó, mesmo, quando vi a mamãe, dizia, ó, mesmo, essa mãe aqui é a mãe que eu mais gosto no mundo. Aí ela dizia assim, Bastião, também se eu puder, que ela é a tua mãe, né? Mas não era porque era minha mãe não. Às vezes eu chegava perto dela, dava um cheiro assim, eu ficava cheirando o pescoço dela, a orelha, ficava como se fosse um cachorro. Meu filho, faça isso que isso dói meu ouvido, né? Brincando com ela. Eu disse, mamãe, eu vou fazer uma pergunta a senhora, ainda se fabrica mãe feita a senhora? Por fim, aí minha mãe ficou um pouco dodói, quando ela já ficou doente. Aí eu comecei a orar, Jesus, não guarda minha mãe, não guarda minha mãe. Aí Deus, ela era bem forte na época. Deus começou a me dar umas visões dela bem magrinha. Aí Deus disse a mim, eu não vou guardar ela agora. Deus falou a mim. Eu disse, que bom, Jesus, glória para Jesus. Aí eu corri, fui na casa da minha irmã Lucinha e disse, ó Lucinha, Jesus não vai guardar a mamãe agora não, Lucinha. Graças a Deus, Bastião. Se ela está bem forte agora, e Deus falou a mim que não ia guardar ela não, que, né? O tempo se passou, ela emagreceu, passou tempo, ficou cadeirante, passou uns 2 ou 3 anos em cadeirante. E minha irmã era quem cuidava dela, minha irmã Lucinha. Que Deus te abençoe, tá, Lucinha? Eu nunca vou esquecer o que você fez pela minha mãe, minha irmã. Eu nunca vou esquecer, viu? Cuidou dela até enterrarmos. Aí pronto, aconteceu o quê? Que ela, ali no Hospital Santa Maria, foi muito bem cuidada no Santa Maria. Materialmente falando, não faltou nada, né? E lá no funeral dela, eu dei um pedido para quem dá uma palavra, né? Eu dei uma palavra e disse, se eu fosse espírita e eu acreditasse na reencarnação, eu pediria ao meu Deus que se eu fosse voltar para viver, depois eu morrer, voltar a esse mundo novamente, eu queria ser filho de Dona Maria Petronila. Ali era o puro amor de uma pessoa. Talvez essa felicidade, né? Eu trabalhei um bocado de tempo ali no Hospital Santa Maria, ali como dirigindo ambulância. Teve um prefeito que ele me emprestou ali o Hospital João Murilo. Eu passei 4 anos lá trabalhando. E um dia eu levei minha mãe lá, estava precisando de uns cuidados, ela tomou injeção. E eu fiquei com ela, bem carinho com ela. Aí na hora que a moça ia precisar aplicar uma injeção nela, eu peguei e saí, que ia aplicar a injeção na nádega dela. Aí eu saí. Eu disse, não moça, eu vou sair daqui, que eu tô com essa idade, eu nunca vi minha mãe nua não, nunca vi não. Eu conversando com ela, a enfermeira disse assim, por isso, chama comigo irmão. Por isso, irmão, que você é uma pessoa tão bondosa com as pessoas, porque às vezes a gente levava a pessoa com esse paciente, né? Aí depois as pessoas, até enfermeiro de lá ligou pro João Murilo, esse motorista de ambulância que trouxe essa paciente. Parabéns para ele, viu? Chega aqui, o pessoal fica elogiando como ele tratava bem os pacientes, né? Então, aí você, meu filho, a enfermeira disse, você tem a quem puxar, então você foi muito amado na sua infância. Por isso que você é uma pessoa tão carinhosa, tão bondosa com as pessoas, né? Então eu tenho a quem puxar, né? Mas bom é Jesus, né? Porque alguém chegou perto de Jesus, chamou, disse que ele era bom. Bom não, bom é meu pai que está no céu.
Né, gente? Então eu sou grato a Deus porque eu tive uma mãe, viu? Eu tive uma mãe. Eu não sou filho de chocadeira, não. Tem que parecer filho de chocadeira. O cara, se não tem amor pelas pessoas, eu acho que é filho de chocadeira. Então pode ter sido, né? Tchau pra vocês e até mais.